Quais são os melhores bairros para se viver na Zona Leste de São Paulo agora no ano de 2021? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SP Imóvel e neste vídeo você ficará por dentro de uma lista que contém os 9 melhores bairros para residir na Zona Leste de São Paulo. Nós fizemos um conteúdo neste formato ali para a Praia Grande, né? Cidade que pertence ao litoral sul aqui do estado de São Paulo. E deu super certo, tivemos bastante interação, tivemos bastante retorno de vocês, né? O nosso público, e nós decidimos também trazer este tipo de conteúdo que é super informativo e curioso também para vocês que têm interesse na região da Zona Leste de São Paulo. Então, essa lista, assim como eu já falei, ela conta com 9 bairros onde foram levados em consideração os mesmos quesitos ali da Praia Grande, tá? Que é o número de pesquisas e ofertas no nosso portal, no caso aqui o portal ZL Imóvel. Também, é claro, uma análise, um estudo de mercado referente às pesquisas e aos interesses das pessoas fora também do nosso portal ZL Imóvel e de acordo com a infraestrutura do bairro, estudo mercadológico, enfim, bastante coisa interessante que trouxe essa lista, tá? E olha, veja bem, já vou te adiantando, beba bastante água, prepare-se, porque vem bastante informação boa, bastante informação interessante, onde certamente uma ou todas elas farão você tomar uma decisão muito importante na sua vida, seja para você mudar de bairro ou então para você comprar um apartamento, um imóvel em uma região que pode sim atender bem os seus planos, né? Você que gosta de investir no mercado imobiliário. Então, para você entender qual será esse formato, tá, do conteúdo, nós falaremos sobre o bairro, um pouquinho sobre seus pontos fortes e, é claro, também traremos qual é a faixa de preço mais pesquisada e anunciada em cada bairro referente aos apartamentos, tá? Então, o foco, o objetivo deste vídeo é trazer informações sobre os apartamentos desses bairros. E também, é óbvio, falaremos um pouco sobre o valor médio do metro quadrado de alguns imóveis com as mesmas características, tá? Para que você consiga ter um bom parâmetro para ver a diferença entre um bairro e outro. E o primeiro bairro da nossa lista, ele já é um bairro assim, nível bem alto, tá? Nada mais, nada menos do que o Jardim Anália Franco, tá? Que também é considerado um bairro de referência na Zona Leste de São Paulo, não só pela excelente qualidade de vida oferecida aos seus moradores, mas também pela sua modernidade. Principalmente nas últimas 2 décadas, tá? Que cada vez mais empreendimentos luxuosos e com acabamentos, assim, super de uma excelente qualidade e empreendimentos de alto padrão foram lançados, né? Foram construídos ali pelas redondezas. Então, isso consequentemente acaba, assim, atraindo públicos classe A, vamos dizer assim, e consequentemente acaba forçando sim que o bairro ofereça cada vez mais uma infraestrutura que atenda bem esses públicos. Uma delas também é com relação à segurança, tá? Então, o Jardim Anália Franco é considerado, inclusive, um dos bairros mais seguros da Zona Leste de São Paulo. Mas, se nós trouxermos um pouquinho para a realidade do mercado imobiliário, a região ela acaba atendendo bem não só públicos classe A, tá? Mas públicos bem diversificados, pois também facilmente públicos de médio padrão ou mais acessíveis são
encontrados por ali, tá? Então você consegue sim encontrar cada vez mais apartamentos com uma média de 50 a 60 metros quadrados, com 2 dormitórios e uma vaga de garagem. Então, se nós falarmos de um apartamento com essas características que eu acabei de dizer para você, o valor do metro quadrado de um imóvel assim, ele fica em torno de R$ 8.960. Agora, se nós também falarmos, para você ter um comparativo, se nós falarmos de um apartamento com 4 vagas de garagem, esse valor já fica em torno de R$ 9.960. E para você que está pensando em vender o seu apartamento ali pelo bairro ou então comprar um imóvel, saiba que os valores mais pesquisados, também mais anunciados através do nosso portal ZL Imóvel, foram de apartamentos avaliados entre os 500 mil a 600 mil reais. Logo em seguida, já vem os apartamentos de alto padrão, tá? Que são mais precisamente avaliados com valores superiores a 3 milhões de reais. E para encerrarmos o assunto, para passarmos para o próximo bairro, vale a pena eu te dizer o seguinte: ali no Jardim Anália Franco, você encontra uma estação própria do metrô, você também encontra um importante shopping, não só para a região, como também para o nosso país, que é considerado o 8º maior shopping do Brasil. Você encontra inúmeros parques para a prática de atividades físicas, além de também o bairro ser considerado um dos mais arborizados da Zona Leste de São Paulo. Então esses são pequenos detalhes que acabam sim influenciando na excelente qualidade de vida oferecida, proporcionada aos moradores do Jardim Anália Franco. Caso você tenha a intenção de saber um pouco mais sobre a região, está aparecendo aqui agora no canto do vídeo uma sugestão de conteúdo onde nós falamos mais sobre o bairro. Então vale a pena você assistir não só essa lista toda, mas também buscar informações mais detalhadas sobre as coisas boas que a região pode oferecer a você, certo? O segundo bairro da nossa lista, com certeza você já ouviu falar, Afinal de contas, o Tatuapé é o bairro mais pesquisado aqui no nosso portal ZL Imóvel e também é o bairro não só da Zona Leste de São Paulo, mas também da capital paulista que mais tem se desenvolvido nos últimos anos, tá? Então é um bairro que ele tem sido muito requisitado, não só pelo seu desenvolvimento, mas também pela sua força no mercado imobiliário. Então, é claro que não poderia ficar de fora e ficar no topo da nossa lista dos melhores bairros da Zona Leste de São Paulo. Então, o Tatuapé, para a gente falar um pouquinho mais sobre a região, sobre o porquê ele merece estar nessa lista dos melhores bairros, a região ela acaba atendendo públicos bem diversificados, tá? Então, públicos de classes A, B e C são bem atendidos, são bem supridos ali pelo Tatuapé. E é claro, que o mercado imobiliário acaba seguindo essa linha, tá? Então, os imóveis de várias características, eles têm sido cada vez mais lançados. Mas nos últimos anos, principalmente em empreendimentos de alto padrão ou com acabamentos mais modernos também têm sido lançados, o que acaba atendendo e atraindo públicos de classes média e classe média alta. E se nós falarmos da faixa de preço mais pesquisada e também mais anunciada no nosso portal, fica igual a faixa de preço do Jardim Anália Franco. São dos apartamentos avaliados entre os 500 mil a 600 mil reais. Em segundo lugar, desses imóveis, esses apartamentos mais anunciados e também mais buscados ali pelo Tatuapé, são os imóveis, os apartamentos avaliados entre os 300 mil a 350 mil reais. Se falarmos
sobre a média do valor do metro quadrado de apartamentos com as características de 2 dormitórios e apenas uma vaga de garagem, ele fica em torno de R$ 6.800. Já os empreendimentos que oferecem 4 vagas de garagem aos seus moradores, o valor do metro quadrado fica em torno de R$ 8.700. O terceiro bairro da nossa lista, ele é muito tradicional, ele é muito querido e um dos mais requisitados ali na zona leste de São Paulo, que é o bairro da Moca, tá? Ele é muito conhecido por misturar bem a tradição com modernidade, pois nos últimos anos a região tem sim se desenvolvido cada vez mais e lançado empreendimentos também de alto padrão ou com acabamentos de alta qualidade. E se nós falarmos, aliás, antes de eu falar um pouquinho sobre os valores médios do metro quadrado e também das faixas de preço mais pesquisadas, vale a pena eu dizer o seguinte: o bairro da Moca é considerado um dos bairros da região que mais acolhe os seus moradores, tá? Então os moradores, eles sentem muito orgulho de residir ali pelo bairro. Mas agora vamos falar de novo sobre o mercado imobiliário, né? Então, se comentarmos sobre as faixas de preço mais pesquisadas e anunciadas no portal ZL Imóvel, fica em torno 3 tipos, tá? 3 valores. E o primeiro deles, né, a primeira faixa de preço mais pesquisada através do nosso portal, é de apartamentos avaliados entre os 500 mil a 700 mil reais. Logo em seguida, vem os apartamentos avaliados entre os 350 mil a 450 mil reais. E depois já vem os apartamentos de alto padrão, que fica em torno de 1.200.000 reais a 1,5 milhão de reais. E para você ter aquela informação, para fazer um comparativo do bairro da Moca com os demais comentados aqui neste conteúdo, um apartamento com 2 dormitórios e apenas uma vaga de garagem no bairro da Moca, ele tem um valor aproximado do metro quadrado de R$ 6.510. Agora, se nós falarmos sobre um apartamento com 4 vagas de garagem, um apartamento de alto padrão na região, esse valor do metro quadrado fica em torno de R$ 7.910. O quarto bairro da nossa lista é a Vila Prudente, que é uma região que tem se desenvolvido cada vez mais e que tem expandido muito, oferecendo uma excelente infraestrutura aos seus moradores, principalmente se nós falarmos sobre questões comerciais. E olha, esse grande desenvolvimento e valorização do bairro, ele tem como responsável um fator que ele é super comentado em todos os nossos conteúdos sobre valores do metro quadrado, que é o que? A construção de estações do metrô. Então ali existem 2 estações que acabam atendendo muito bem o bairro, que são elas, a estação Tamanduateí e a estação Vila Prudente, ambas pertencentes à linha 2 verde do metrô paulista. Mas olha, se nós falarmos sobre valores, né, os valores mais pesquisados e mais anunciados, estão os apartamentos que estão avaliados entre 250 mil a 400 mil reais. E olha, falando sobre algumas características que estão cada vez mais sendo lançadas ali pelas redondezas, são de apartamentos com varanda gourmet e também condomínios fechados, tá? Cada vez mais você encontra ali pela Vila Prudente. E para você poder comparar com os demais bairros aqui deste conteúdo, saiba que um apartamento com 2 dormitórios e apenas uma vaga de garagem na Vila Prudente tem um valor médio do metro quadrado avaliado entre R$ 6.041. Já os apartamentos de alto padrão, também com 4 vagas de garagem, tem um valor aproximado do metro quadrado de R$ 6.494.
Bom, e o próximo bairro da nossa lista é o terceiro mais pesquisado no nosso portal ZL Imóvel, que é o bairro da Penha. Mas veja bem, tem uma curiosidade com relação ao bairro, tá? Os dois primeiros bairros mais pesquisados também através do nosso portal é o Tatuapé e o bairro da Moca. Mas, se nós levarmos em consideração a proporção de número de ofertas e pesquisas, o bairro da Penha é o que desperta o maior interesse de compra através do nosso portal. Então, só para você entender um pouquinho, vou dar um exemplo. O bairro da Moca e do Tatuapé tem em torno de 190 pesquisas por mês. Tô chutando um número, tá? O bairro da Penha, se a gente colocar na mesma proporção desses dois bairros, tem um número em torno de 250 pesquisas no mês. Então, a gente colocando todo mundo no mesmo nível de anúncios, né, de ofertas, a quantidade de pesquisa acaba sendo maior no bairro da Penha. Então, eu acho que é uma informação super importante para você. Mas, trazendo um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, além da sua tradição, né, na região, mas trazendo para um cenário do mercado imobiliário, os valores mais pesquisados de apartamentos no bairro da Penha são os avaliados entre os 210 mil a 400 mil reais. E para você adicionar aí na sua lista de comparativos dos bairros da Zona Leste de São Paulo, saiba que um apartamento com 2 dormitórios e apenas uma vaga de garagem no bairro da Penha tem um custo aproximado por metro quadrado de R$ 5.430. Já os apartamentos com 4 vagas de garagem e de alto padrão, né, tem um valor aproximado de R$ 4.810 por metro quadrado. Ó, e o próximo bairro da nossa lista, eu já vou trazendo uma curiosidade para você, que é o bairro da Vila Formosa. Saiba que o bairro ele é considerado novo, tá? Na região. Isso porque no ano de 1933 foi a sua fundação, a partir de uma influência francesa da sua separação com o bairro do Tatuapé. E eu já vou emendar em outra informação que é super relevante e que promete valorizar ainda mais a região, que é o fato de que o bairro em 2025, que é o ano que está previsto, tá? A inauguração de uma estação própria ali para o bairro, que é a estação Vila Formosa, que pertencerá à linha 2 verde do metrô paulista. Mas vejamos, tá? O bairro é considerado um dos mais importantes não só para a Zona Leste, como também para toda a capital paulista, tá? Então, com essa sua crescente valorização, vale a pena eu te dizer quais são as faixas de preço mais pesquisadas e anunciadas no nosso portal. Se nós falarmos de ofertas, os apartamentos avaliados entre 300 mil a 400 mil reais foram os mais anunciados através do nosso portal, ZL Imóvel. Agora, se nós falarmos sobre pesquisas, né, de pessoas interessadas em comprar apartamentos na Vila Formosa, elas ocorreram em sua grande maioria por apartamentos avaliados entre os 250 mil a 300 mil reais. E para encerrarmos aqui, onde falamos sobre a Vila Formosa, um apartamento com 2 dormitórios e uma vaga de garagem no bairro tem um valor médio do metro quadrado de R$ 5.910. Agora, se for um apartamento de alto padrão, esse valor gira em torno de R$ 6.410. O sétimo bairro da nossa lista é a Vila Carrão, que tem sim crescido muito nos últimos anos e que é considerado o 4º bairro mais pesquisado do nosso portal. Mas, se nós falarmos pela busca de casas para locação na Zona Leste de São Paulo, a Vila Carrão fica em primeiro lugar, tá? Então, já tô dando até aqui uma dica referente a outros tipos de imóveis
ali pela região. Então, sim, o bairro ele tem se desenvolvido e tem investido, sim, em melhorias na sua infraestrutura para oferecer mais qualidade de vida aos seus moradores e também frequentadores. E olha, cada vez mais públicos de classe média estão buscando por empreendimentos ali pela região e, consequentemente, as construtoras e incorporadoras têm investido mais em lançamentos com essas características. Bom, e se nós falarmos sobre os valores mais pesquisados, mais anunciados na Vila Carrão, são os apartamentos avaliados entre os 400 mil a 450 mil reais. E se nós formos um pouquinho mais específicos, para você pôr aí na sua lista dos comparativos dos bairros aqui comentados no vídeo, um apartamento com 2 dormitórios e uma vaga de garagem na região tem um valor aproximado de R$ 5.900. E o penúltimo bairro aqui do nosso vídeo é a Vila Matilde, que tem como seus pontos fortes a sua estação própria do metrô, que é a estação Vila Matilde, que pertence à linha 3 vermelha do metrô paulista, e também o fácil acesso de automóveis através da Avenida Radial Leste e também da Avenida Aricanduva. E é claro, acredito eu que esse é o fator mais importante e mais vantajoso ali do bairro, que é o seu comércio local. Seus moradores, eles podem fazer de tudo por ali, tá? Sem precisar sair da sua região. E olha, o bairro é o 5º mais visitado através do nosso portal, o ZL Imóvel. Principalmente, ele ganha mais importância ainda quando as pesquisas são referentes às casas, aos sobrados, tá? Mas os apartamentos não ficam muito atrás não, tá? Pois o bairro, ele falando, tá, de acordo com a análise realizada no nosso portal, o bairro, ele é um dos que tem o maior poder de conversão, ou seja, as pessoas que visitaram os imóveis através do nosso site, elas demonstraram maior interesse em visitar esse imóvel. Então, fica aí uma dica bem importante para você que tem a pretensão de vender o seu apartamento ou o seu imóvel na Vila Matilde. E se nós falarmos sobre os valores dos apartamentos mais pesquisados e também mais anunciados na Vila Matilde através do nosso portal, são dos apartamentos avaliados entre os 210 mil a 350 mil reais. E agora o último item da Vila Matilde para você adicionar aí na sua lista comparativo com os demais bairros aqui do vídeo. O apartamento com 2 dormitórios e uma vaga de garagem na Vila Matilde tem um valor aproximado por metro quadrado de R$ 5.620. Agora, um apartamento de alto padrão com 4 vagas de garagem na Vila Matilde tem um valor aproximado de R$ 6.020. E o 9º e último bairro da nossa lista é Itaquera, que sim, tem se tornado um sinônimo de desenvolvimento e expansão na zona leste de São Paulo, principalmente depois do ano de 2014, onde o Brasil foi sede da Copa do Mundo e que teve a construção do estádio do Corinthians, muito conhecido como Itaquerão, e que acabou se tornando um dos responsáveis pelo enorme processo de modernização ocorrido ali pela região. Se nós falarmos sobre a faixa de preço mais pesquisada e também mais anunciada através do nosso portal, os apartamentos avaliados entre os 150 mil a 210 mil reais estão nessa faixa de preço. Agora, se nós falarmos sobre a média dos valores do metro quadrado de um apartamento com 2 dormitórios e uma vaga de garagem no bairro, este valor fica em torno de R$ 4.376. Vale a pena te dizer o seguinte, tá? Aqui no descritivo do vídeo, nós estamos disponibilizando um link que te leva direto até o post do nosso blog. O post, o texto, tá? Onde nós falamos sobre esses melhores bairros da Zona Leste de São Paulo. E em alguns bairros
neste conteúdo escrito lá do nosso blog, você também consegue conferir alguns valores mais pesquisados e também mais ofertados desses apartamentos disponíveis para locação. Então eu acho que é uma informação que pode também colaborar bastante na hora de você tomar a decisão sobre comprar algum imóvel visando investimento agora ou até um investimento futuro. Então, se fosse você, eu não perderia tempo e também iria conferir este conteúdo disponível no nosso blog. E é claro, se você está me assistindo através deste conteúdo, é só você descer a tela, olhar bairro por bairro que você consegue conferir essas informações. E aí, você gostou deste conteúdo? Você concorda com o que foi dito por aqui? Ou discorda de alguma coisa ou de tudo? Coloque aqui nos comentários. É muito importante, não só para a gente, mas principalmente para quem está nos assistindo e está buscando por informações referentes à região para tomar alguma decisão, enfim. É muito importante, é muito válido ter essa troca com vocês que moram no bairro ou em algum bairro comentado por aqui na região ou frequenta. Enfim, coloque aqui tudo que você tem a nos dizer, conte as suas experiências, que é super importante para todo mundo, certo? E fora o fato de que a gente gosta muito de ter essa interação com vocês. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia mais uma vez e até mais. Um beijo!